conferência, número 4, aproximai-vos do Senhor através do compromisso social orientado pelo Dr. Eugênio Fonseca, presidente da Cáritas. Está a ouvir? E agora? Portanto, quero antes de mais agradecer a vossa presença. Isso mostra o interesse, com certeza, para que, não só pelo tema, mas também pelo orientador. Pediram para fazer a apresentação. Eu conheço o Dr. Eugênio, de outras andanças da Cáritas. Acho que ele esteve na Cáritas de Coimbra, na Cáritas Portuguesa, uma meia dúzia de anos, saí há 12 anos, e pedi ao Neves, da Cáritas, o Dr. Neves, para mandar, portanto, um currículo atualizado do nosso Eugênio. Diz que é muito grande, mas eu vou ler o que aqui está, desde que não haja alterações como a outra. Não esteja cá mentiras, portanto, é verdade, deve ser. Portanto, o Dr. Eugênio Fonseca é licenciado em Ciências Religiosas pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Em 19 de abril de 1999, foi nomeado pela Conferência Episcopal Portuguesa presidente da Cáritas Portuguesa, cargo que atualmente exerce. Portanto, também foi presidente da Cáritas de Setúbal, que se recordo, mas neste momento já não é. Foi presidente adjunto da Confederação das Instituições de Solidariedade Social. Integrou a Comissão Nacional do RSI. Foi membro do Conselho Consultivo, com personalidade de reconhecido mérito para os assuntos dos imigrantes. É membro efetivo do Conselho Económico e Social do Grupo Consultivo para a Integração das Comunidades Ciganas e preside a direção da Confederação Portuguesa do Voluntariado. O convite do Ministro da Educação, preside ao Júri Nacional do Selo da Escola Voluntária e do Ministro da Saúde desde 5 de maio de 2015, preside ao Conselho Consultivo do Centro Hospitalar de Setúbal. Desde 8 de julho de 2014 até 9 de março de 2016, a convite de Sua Excelência, o anterior Presidente da República, integrou como vogal o Conselho das Ordens de Mérito Civil. Presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Setúbal. Entre várias distinções, em 10 de junho de 2007, foi agraciado por Sua Excelência o Sr. Presidente da República com a Ordem de Mérito de Grande Oficial. Em 9 de maio de 2016, recebeu a Medalha de Honra da Segurança Social. Tem publicação de vários artigos nas áreas do social, da religião e da educação, em revistas da especialidade e em jornais nacionais, regionais e locais. Portanto, isto foi-me dado por Neves, como disse, que eu tenho todo o gosto de apresentar e de ler, mas, mais do que está aqui, deixei que me diga mais 2 ou 3 minutos do que não está escrito, mas que eu senti, quando estive com o Dr. Eugênio, na Cáritas, e que sei. Portanto, para além destes atributos todos, são importantes, currículos, formação. Creio que nem quando nós nos conhecemos, estava a começar os seus cursos, nessa altura, tenho essa ideia. Para mim, o importante foi sempre o homem cristão, comprometido com a Igreja. E toda esta parte deste grupo que aqui está, com certeza foi nesse compromisso que ele teve, que vinha com a Igreja, se preparar melhor, responder melhor àquilo que a Igreja lhe pedia. Portanto, o cristão, sabendo da responsabilidade que tinha que podia desenvolver, tirando cursos, tirando experiências, podia desenvolver melhor a sua ação. E por isso, ele lá estes anos todos, são à volta de quê? 20 anos, não? Na Cáritas Portuguesa. De maneira que mostra bem o apreço que o Episcopado, que é o que eu nomeio, para este cargo, que ele tem de facto sabido, em momentos difíceis que temos passado, sempre com grande dedicação e, portanto, valorização. E, sobretudo, era mais um adjetivo que eu queria atribuir-lhe, um homem de grande formação e, portanto, dedicação, mas, sobretudo, o seu testemunho como cristão. Nós, tendo cursos, tendo, de facto, muita
muita preparação, mas depois, se a vida não é um testemunho de tudo isso, a coisa falha. Nós o que dizemos e pregamos tem que ser um espelho da nossa vida, correspondente àquilo que se prega, que se diz e que se aplica aos outros. Portanto, parabéns, Dr. Eugénio, o senhor continua a ajudar e a dar força, e em nome do Arcebispo de Estado de Coimbra, que foi escolhido e pediram para o apresentar, meu muito obrigado pelo convite que aceitou e, portanto, vamos ouvi-lo sem mais delongas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Padre. Também me é grato recordar os tempos que vivemos juntos nesta missão de serviço ao próximo através da Caritas e a marca que deixou na Caritas de Coimbra. Queria também agradecer na pessoa do Sr. Padre Jorge a possibilidade de estar aqui, desta vez a partilhar com o Arcebispo de Estado a reflexão que me foi proposta, mas não esquecendo que já por aqui, noutras quaresmas, passei pela confiança que o Padre Parco Emérito, o Padre Castelhano, também demonstrou ao fazer-me esses convites. Espero não ficarem defraudados. Que horas é que termina? Ou qual hora? Você que faz, Jorge. Bom, e eu andei também na internet, como o Neves andou, eu também andei na internet, e não consegui apanhar a informação que gostaria de trazer, mas gostaria de dedicar esta noite, com alguma emoção, e aquilo que vou procurar partilhar convosco, porque também ele foi responsável por eu saber alguma coisa, se sei alguma coisa destas temáticas. Quero recordar o grande cristão desta diocese, e são os desígnios de Deus, nós não podemos dizer que partiu prematuramente ou não, só Deus sabe os seus desígnios, mas se estivesse connosco, hoje faria anos do chamamento à vida terrena, esse grande cristão de Coimbra, que era, eu ia dizer, um dos peritos, para não pôr de parte nenhum outro, mas quase que me podia dizer o perito em doutrina social da Igreja, que foi o Dr. José Dias. Hoje seria o seu aniversário natalício. E por acaso, quando vi a data, sintonizei, porque nos falávamos sempre, mais ou menos por esta hora, neste dia. E, portanto, quero evocá-lo, porque sei que ele também está aqui, noutra dimensão. Foi-me proposto, na sequência da predominância dos temas que atravessam estas reflexões quaresmais, o aproximarmos do Senhor, e esta noite, a partir do compromisso social. E queria propor-vos que a primeira ideia fosse esta, do que é isto, compromisso social. Compromisso, todos sabemos o que é. O compromisso é uma decisão que se toma de livre vontade, mas que traz com ela uma responsabilidade. Quem se compromete, responsabiliza-se. E no compromisso social nós podemos ver, neste contexto em que estamos a refletir, duas dimensões. O compromisso no plano humano. Há muitos concidadãos nossos que assumiram esta dimensão como forma de estar na vida, num compromisso social, mas cujas motivações se situam
no plano humano. E eu deixo 3 possibilidades de motivação, embora não se esgotem, porque isto depois tem a ver com cada pessoa em si mesma, que é, em primeiro lugar, a capacidade altruísta que a pessoa tem. E há pessoas que se comprometem com as questões do mundo, da sociedade, porque têm esta predisposição para fazer o bem. Fazer o bem não é exclusivo dos cristãos. Portanto, é um valor humano. E, portanto, aquilo que nós podemos identificar como solidariedade, o que é mais fácil podermos intuir é esta questão altruísta da vida. Depois, a segunda dimensão, que já é a segunda motivação, que já é mais elaborada, é o sentido da interdependência que acompanha a realização de cada ser humano. Se temos a consciência de que não podemos viver sem o outro, desta alteridade, esta consciência empurra-nos para a responsabilidade também de correspondermos à ligação, à relação que temos com o outro. E se esta consciência fosse mais enraizada, o nível de compromisso dos cidadãos seria diferente. Já lá irei às dificuldades que levam a muitas vezes não se ter a consciência disso. Mas seria bom que fizéssemos o exercício, se não ao levantar, pelo menos ao deitar, porque assim que pomos os pés no chão, ao acordarmos, nós podemos verificar que naquele momento, para existirmos, já dependemos de um conjunto de outros concidadãos nossos. Vários exemplos do padeiro que esteve durante a noite a amassar o pão e a cozê-lo, até ao sujeito que está lá na central elétrica para que se houver uma quebra de tensão, reponha logo a luz, sei lá. E se chegássemos ao fim do dia, seria infindável o número de pessoas que nós podíamos trazer à nossa memória que foram importantes para nós vivermos esse dia. Esta consciência de interdependência é uma consciência importante que todos devíamos assumir. E depois há uma terceira motivação, que é a motivação da militância. Há gente que se compromete porque assumiu ideologias nas várias áreas de intervenção e, portanto, milita para fazer valer a ideologia que tem. Podemos ver isso no plano mais político-partidário, mas também há outros movimentos sociais que não são propriamente de política partidária, mas que influenciam a vida social e que estão eivados de princípios orientadores que as pessoas assumem e depois que os procuram levar nesse compromisso, fazer generalizar esses pensamentos. Pode até ser uma militância clubística. Não é? Estas são 3 motivações que vos deixo no plano humano. Mas vou para o plano cristão. E se no plano cristão eu poderia dizer que estas 3 no plano humano servem também aos cristãos, mas que tomam um sentido de uma profundidade muito maior, que não só levam o compromisso
a um nível de obrigação na liberdade, entendamos, e isso depois também à frente perceberão o que eu quero dizer, é que o compromisso no plano cristão, eu depois defenderei melhor este meu pensamento, mas ele resulta de uma coerência que nos é pedida, uma coerência de vida. E, portanto, as motivações humanas para o cristão são motivações que têm que ser muito mais radicais. O radical no sentido da raiz, de ir à raiz do sentido do compromisso. E deixo também 3 motivações. A primeira é logo é-nos apresentada logo no primeiro capítulo do Gênesis. Deus, depois de concluída a obra da criação, ficou muito contente. Mas percebeu que diz que tudo o que fez estava bem, mas não diz que estava tudo feito. Gostou daquilo que estava, mas não disse que estava terminada. Por isso, deixa a recomendação aos habitantes do Éden: crescei, crescei. E este crescer não pode ser visto só, na exegese bíblica, não pode ser visto só em estatura. Não disse ao Adão e Eva: agora cresçam em altura. Crescei, este crescer é um crescer que vai muito mais para além dessa dimensão métrica. Multiplicai-vos. O multiplicar, nós muitas vezes também relacionamos com a procriação, mas esta multiplicação é dizer: acrescentai mais e dominai a terra. E até neste conceito do dominai a terra se gerou em nós alguns equívocos, que agora estamos a sofrer as consequências desses equívocos. O dominai que nós absorvemos foi mandai. Mandai, vós sois os chefes disto tudo. Foi assim que nós interpretamos. E foi por aqui que a serpente pegou para levar aquelas 2 criaturas a borrarem logo a beleza da criação. Foi-lhes dizer a eles: vocês são poderosos. Porque este domínio que nós temos é sempre estarmos por cima de alguém. É sermos nós a mandar. E porque foi esse o posicionamento que ao longo da história tem vindo a acontecer, que chegámos onde chegámos. E vem agora o Papa Francisco, nessa grande, magnífica encíclica Laudato Si, dizer: cuidado, isto dominar não é isso que vocês pensam. Porque vocês são apenas um entre os muitos outros seres. E não julgueis, como muitas vezes pensamos, que tudo está ao vosso serviço. Tudo está ao serviço da tal interdependência. Também estás ao serviço da natureza. E esta carta, Laudato Si, que foi aceite por cientistas, vem repor muito daquilo que nós deturpamos, que as sucessivas gerações deturparam. Então, qual é a primeira motivação para o nosso compromisso social? É nós nos sentirmos co-criadores da obra iniciada por Deus. Isto é maravilhoso. Isto faz-se num dom que Deus nos proporcionou, que é a inteligência e, ao mesmo tempo,
a liberdade. A capacidade de co-criarmos radica na liberdade. Foi isso que ele deu às duas criaturas no Éden. Simplesmente lhes disse: cuidado que a liberdade tem também responsabilidade. E eu vou-vos dar uma responsabilidade. Ali, não toquem. É belo percebermos que Deus precisa de nós. Deus quer precisar de nós. E poderia deixar tudo arrumadinho, tudo perfeito, e nós sermos uns autómatos nas mãos dele, sem direito a participação nenhuma. Mas o nosso Deus até nos deu na liberdade a possibilidade de questionarmos a sua existência, para poder criar este dinamismo de envolvimento, de nos questionarmos. E neste questionar vamos sempre tornando novas as coisas. Portanto, este sentido co-criador, que traz uma responsabilidade maior do que o altruísmo. A outra motivação é uma que é única em qualquer religião do mundo, e refiro-me às monoteístas, porque nas outras muito menos. A grande novidade da religião judaico-cristã, que se iniciou logo no Antigo Testamento, mas depois foi completado pelo Novo, na pessoa de Jesus Cristo, é que nós sabemos, foi-nos revelado, já no Antigo Testamento isso é notório, mas depois torna-se evidente com a encarnação. Nós formamos uma família. Nós pertencemos a uma única família. O mundo que habitamos está destinado a ser uma família. Foi assim que o Criador o quis. E, portanto, ao sermos uma família, e nós que vivemos em família, sabemos o que isto quer dizer em termos de compromisso. A própria fonte da criação, o próprio Deus, é família, em 3 pessoas. E agora surgiu, até por iniciativa do Papa Francisco, uma campanha para uma maior mobilização de assumirmos esta consciência, naquela campanha que o Santo Padre iniciou com o título Uma Só Família Humana. Temos que assumir esta ideia que formamos uma só família humana. A terceira motivação, que me parece aquela em termos práticos mais óbvia, é a credibilidade. A credibilidade daquilo que acreditamos e daquilo que celebramos. O compromisso com as realidades do mundo não é mais do que uma evidência da fé que professamos e do louvor que prestamos a Deus através dos diferentes atos litúrgicos, tendo o seu ápice na celebração da Eucaristia, que é realmente até a expressão mais evidente de como somos chamados a ser família. Porque a Eucaristia concretiza-se numa refeição, que é na refeição que a família se junta. Portanto, a questão do compromisso tem para nós, em termos mais evidentes, mas também mais complexos, esta questão da coerência. E sabem que o mundo não cristão, os não crentes,
é por aqui que estão muito atentos. E já em 1975, nessa exortação apostólica extraordinária, que apesar de ter sido escrita em 75, continua com uma grande atualidade, que é Evangelii Nuntiandi, do Beato Papa Paulo VI, ele tem essa expressão, entre outras muito importantes. Ele diz no número 41 dessa exortação: os homens de hoje, os do ano 75 do século passado, e agora digam, hoje, por aquilo que nós vemos, a atualidade e a pertinência desta afirmação. Ele disse nessa altura: os homens hoje precisam mais de testemunhas do que de mestres. E só acreditam nos mestres na medida em que eles são testemunhas. Vejam, nas circunstâncias do mundo que hoje vivemos, com aquilo tudo que se está a passar, como esta exigência do testemunho credível é imperioso. O mundo está cansado de incoerências, de vãs promessas, mesmo que pareça que vai, muitas vezes a reboque, mas vai porque não tem muitas vezes outras propostas. E esse nosso compromisso social cristão também devia aparecer como proposta alternativa aos desafios, aos aliciamentos que hoje as pessoas estão sujeitas nesta sociedade. E esta sociedade então passava para outra ideia, que era, tem barreiras ao exercício deste compromisso. Poderia trazer aqui várias, trago apenas algumas. A primeira é um mundo que está cada vez mais a cavalgar sobre o individualismo. Nós estamos assustadoramente a criar uma cultura onde está a deixar de predominar para dominar esta forma de estar individualista. E o que é perigoso é que isto está-se a construir com propostas que, por via do individualismo, nunca lá chegarão aqueles que se deixam enganar. O Santo Padre diz nesta Quaresma que são os encantadores de serpentes. Chama a esta cultura que alicia àquilo que o povo tem na sua expressão popular do salve-se quem puder, cada um salve-se quem puder, ou cada um por si, Deus por todos, como se Deus pudesse dar por todos quando cada um está só por si. E Deus só está quando estamos todos com todos. Este individualismo é construído com apelos, por exemplo, à felicidade, com apelos à segurança. Temos que criar condições para nos defendermos de isto, daquilo e daquilo outro. Temos que lutar cada vez mais por condições para podermos ser felizes, colocando essa felicidade numa coisa que é a aparência. A aparência. E depois, mais à frente falarei disso, depois por causa destas seduções que são mais suscetíveis de serem entranhadas por gente sem capacidade crítica. Porque o individualismo, pois, leva a uma posição social acrítica. Alguém diz que é assim, e porque se eu fizer assim, eu vou ter estes benefícios.
Eu vou. A segunda barreira é aquela que o Papa Francisco tomou também, entre outras, como arma de batalha deste combate que está a travar. É a indiferença. É que a consequência logo direta do individualismo é a indiferença. Se eu estou centrado só em mim mesmo, se eu estou preocupado só com aquilo que me diz respeito e que eu procuro para benefício pessoal, tudo o que está à minha volta não interessa, é secundário. E até é bom que eu não saiba para não me estragarem ou não contradizerem essas promessas que me são feitas e que me levam a centrar-me em mim mesmo. O Papa dá este grito contra aquilo que ele designa de globalização da indiferença num território muito, muito simbólico. Todos recordam em Lampedusa. Em Lampedusa, naquelas circunstâncias, é ali que ele dá aquele grito de denúncia de vivermos na globalização da indiferença. E o Papa Francisco, na nota desta Quaresma, e que está citado aqui, pois à saída quem quiser, eu deixei ali a nota da Comissão Justiça e Paz, não sei se já tem, da Comissão Nacional de Justiça e Paz, tem uma reflexão interessante para esta Quaresma, depois podem levar os que quiserem, não sei se é para todos, mas os que quiserem. Refere-se aqui também nesta mensagem à Comissão Nacional de Justiça e Paz, faz referência a um desabafo que o Papa Francisco teve nesta Quaresma, referindo-se até, citando Dante. Ele diz que o mundo está sentado num bloco de gelo. O mundo está sentado num bloco de gelo. O outro, que tem a ver com o individualismo, é a facilidade de cairmos no preconceito. Não, eu não me vou interessar por essas coisas. E logo a primeira razão que muitas vezes nos dão é: eu já pago os meus impostos. Eu votei neles, é para eles fazerem. Eu já lá fui votar e já tiveram muita sorte. E ficamos por aí, sabendo que muitas vezes não acontece aquilo que nos levou a ter essa atitude e que é preciso corrigir. Chama-se isso a democracia participativa. E essa correção não se faz sentados no sofá a ver o telejornal e a vociferar contra os governantes, os políticos. Não resolve nada. Não adianta nada. Nem no escritório ou lá no nosso bairro fazermos este tipo de comentários. Isto consegue-se numa participação efetiva, ativa, organizada da sociedade, que corrige os desvarios daquilo que pode ser a governança, que está também, às vezes, comprometida com outros interesses, que não aqueles que são os interesses do bem comum. E alimentamos este preconceito, como, por exemplo, nesta questão do compromisso social com os mais pobres. E aqui então é dramática esta barreira, é que os pobres são pobres porque querem. Os pobres são pobres porque não querem trabalhar. E ando eu aqui a estafar-me para depois eles terem uma boa vida à minha conta. E muitas vezes não conhecendo razões, porque é que há histórias de vida que levam as pessoas a chegar a determinadas circunstâncias. O problema do preconceito. E depois, outra barreira, o calculismo. Hoje fazemos muitos cálculos. Hoje, antes de tomarmos uma decisão, e levamos muito tempo a tomar a decisão, nós temos que medir os prós e os contras. E muitas vezes esta medida relaciona-se com uma barreira que eu vou referir a seguir. Somos excessivamente calculistas.
como se nós dominássemos o imprevisto. Por muita régua e esquadro afinado possamos ter para medir os riscos da nossa participação, do nosso compromisso, quem é que está seguro de que esse desenho que nós fazemos no nosso subconsciente vai ser mesmo assim? É porque há esse fator imprevisto. E nós cristãos, muito menos temos razões para ser calculistas. Porque sabemos que sós nunca conseguiremos nada. Nós sabemos onde está a nossa força. Nós sabemos porque é que podemos nos comprometer. Porque não estamos sozinhos. A isto, neste compromisso, se associa à fé a esperança. E se quiser um exemplo de que se tivesse feito cálculos, hoje se calhar não teríamos aqui e não teríamos feito esta opção pela pessoa de Jesus Cristo. Não sei só se Deus depois, nos seus desígnios, encontrasse outras vias para concretizar a história da salvação. Mas se estivesse naquele dia, na casa pobre de Nazaré, se naquela jovem mulher se tivesse entrado logo este calculismo no seu interior, depois de ter vindo o apelo do céu, a encarnação poderia não ter acontecido. A afirmação do não calculismo é esta: fiat. Sim, faça-se. Eu não sei o que é, mas sei que se vem da parte de Deus. Vamos. E a última barreira é o problema da cultura monetarista. Estes cálculos, muitas vezes, são feitos a partir de um pressuposto. Quanto é que eu vou ganhar? O que é que isso me traz de proveito, de lucro? E estes proveitos são sempre moeda. O Papa Francisco também diz, com muita frequência, que o diabo que nós chamamos Lucifer, o diabo hoje chama-se dinheiro. E depois há outro gêmeo do diabo que se chama poder. Mas eles estão muito relacionados, os dois. Nós vivemos uma civilização que tudo compra e tudo vende. E no compromisso social está muitas vezes condicionado por isto. Até aqueles que não se querem comprometer e veem o compromisso dos seus concidadãos objetivamente em ações que dizem: bom, tem paciência, mas tu para andares isso algum interesse tens. E o interesse sempre é: alguma coisa estás a ganhar. E existe aquele ditado que eu abomino, que é aquele: não há almoços grátis. Isto é um atentado. O enunciar deste ditado, é um atentado a muita gente que não só dá de si, como dá daquilo que é seu, para poder-se realizar cabalmente os compromissos que assumiu. Mas vivemos nesta desconfiança. Estas barreiras ao compromisso é preciso que tenhamos consciência delas para as podermos ultrapassar. Porque estas barreiras, muitas vezes, impedem-nos de nos aproximarmos do Senhor. Não sei o que é nas 3 sessões anteriores, o que é que aqui foi dito sobre isso, peço desculpa se me vou repetir, mas antes
aprofundar na minha ótica esta reflexão, eu gostava de trazer aqui uma citação do Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e dardes fruto, e o fruto que permaneça. Talvez isso já tivesse sido dito aqui. Antes de nos aproximarmos do Senhor, é o Senhor que se aproxima de nós. E aquilo que temos que vencer é estas barreiras que impedem o Senhor de entrar em nossa casa. É Ele que toma a iniciativa de se aproximar de nós. E Ele quer se aproximar de nós, não para que nós fiquemos abraçados no quentinho da sua ternura. Não. Ele quer aproximar-se de nós. Escolhe-nos para irmos. Esta coisa que o Papa também diz muito, para sairmos. Para sairmos. Não é para ficarmos no conforto, muitas vezes, das nossas igrejas, das nossas tradições, dos nossos ritos. Esta ideia que aproximarmos do Senhor é preciso ter a consciência que a iniciativa primeira é dele. E mesmo que haja resistências à nossa aproximação, Ele está sempre lá, à espera que se abra uma esgalhazinha na nossa vida para poder penetrar em nós. Porquê é que Ele se quer aproximar de nós? Porquê é que Ele quer tomar esta iniciativa? Deixo-vos aqui 6 possibilidades. A primeira é esta, parece-me fundamental. Em João 3, versículo 16, está lá. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu próprio Filho, não para o condenar, mas para salvar o mundo. Primeira indicação. Deus ama o mundo. Na oração sacerdotal ele diz: Pai, não quero que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E nós muitas vezes fechamos esta aproximação ao Senhor diabolizando o mundo. Mas onde é que se realiza o encontro próximo com o Senhor, se não nesta realidade que vivemos, que é o mundo? É este. E é este, com todos os seus defeitos, que somos chamados a transformar pelo compromisso. A segunda razão tem a ver com aquela motivação que vos falei, com a segunda motivação. É que em Jesus Cristo nós ficamos a saber, com muita objetividade, que temos um Pai único, de todos, que não faz acepção de ninguém. Deus, em Jesus, revelou-se-nos Pai, é nosso Pai. E a oração fundamental e única que nos foi ensinada por Jesus começa: Pai nosso. Pai, família. Se ninguém é excluído, somos todos uma só família. Esta reflexão faço-a para mim, porque muitas vezes me dou conta se às vezes não me devia calar em certas partes do Pai Nosso. Portanto, Jesus revela-nos Deus como Pai desta grande família humana. E porque Deus é Pai, em Jesus Cristo nos tornamos irmãos uns dos outros.
é bem diferente de sermos concidadãos. É que a motivação humana para o compromisso social fica no plano da cidadania. O outro é meu concidadão. Na interdependência, eu sinto em consciência que tenho que fazer alguma coisa também por ele, porque ele também faz por mim. No plano cristão, esta raiz, como eu disse no início, é muito mais profunda. O outro não é apenas um cidadão, é meu irmão. E não esqueçamos, na primeira carta de João, ele é muito, muito direto. No capítulo 4, nos versículos 20 e 21, ele tem aquela afirmação que nos deixa, às vezes, ficar muito mal e nos devia deixar pensar, muitas vezes, que é a de se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Não teve com as medidas. Não escolheu outra palavra. É mentiroso. E é tão mentiroso que nem é possível amar a Deus, que na realidade terrestre que vivemos ninguém o conseguiu ver ainda, e não amar o seu irmão que é. E esta visibilidade do amor ao próximo nos dá condições de uma maior aproximação de Deus. Nós vemos em Mateus 25. Está lá claro. Querem maior proximidade? Eu, cada vez que penso em Mateus 25, no juízo final, penso em São Paulo quando diz que já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a gente percebe quando Jesus usa aquela parábola, aquela comparação, não é parábola, aquela comparação de dizer: eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. E a pergunta é: quando é que isso foi? Eu não te vi. Eu nunca te vi. Sempre que fizeste isto ao mais pequenino dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Foi a mim. Querem aproximação maior? Nós aproximamos do Senhor, aproximamos dos irmãos e de forma particular dos irmãos mais frágeis. Se Jesus tivesse, na explicação que deu, tivesse usado a expressão foi como se a mim o tivesses feito, a coisa seria diferente. Mas não. Ele coloca-se no irmão, e sobretudo no irmão mais pobre. Por isso a Igreja até diz que o pobre é sacramento de Cristo. Noutra natureza, com certeza, mas é o mesmo Cristo que na expressão do pão e do vinho. Lá está. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Depois, o Senhor aproxima-se de nós, porque sabe que o lugar mais adequado para nos habitar é o nosso coração. O lugar privilegiado para Deus estar no mundo é dentro do nosso coração. Nós temos esta obrigação, eu digo quase endémica, de transportar o Senhor conosco, porque Ele está dentro de nós. Ele habita-nos e a casa que Ele prefere é o nosso coração. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. A outra razão é este desejo que o Senhor tem de nos mostrar algo de maravilhoso que muitas vezes nos passa despercebido na história do nosso cotidiano, da nossa vida. O Senhor empobreceu-se ao descer à nossa condição humana
para nos enriquecer. Esse mistério maravilhoso da encarnação, que depois nos ajuda a perceber melhor o mistério da redenção, que tem o seu cume na ressurreição de Jesus, vem desta atitude maravilhosa de Deus. Ele acredita tanto em nós, amou de tal modo o mundo que enviou o seu Filho. Então, e enviou para quê? Para que nós nos erguêssemos. Ele baixa-se para que nós nos levantemos. Mas isto também foi-nos revelado de uma forma mais expressiva. Mas já no povo da Antiga Aliança isso estava lá. Olha o Salmo 8. O Salmo 8. Que beleza. A história da Ruá, daquele sopro sobre o barro. Aquele sopro é um sopro do ar de Deus, da força criadora de Deus, que deu vida. E o salmista, no Salmo 8, diz, com toda a sua perplexidade, mas quem somos? Mas a nossa miséria é tal, a nossa pobreza humana é tal. O que é que te fez a ti olhar para nós da forma como olhas, que até nos fizeste quase como aos anjos? E na encarnação, a grande força deste mistério está em percebermos que o Senhor veio até nós para nos dizer: tu tens em ti sementes do divino. Tu não és só matéria. Tu és capaz de transcender-te. E se eu tenho esta ideia em termos de compromisso, eu não sou calculista. Nós sabemos pela fé que o Senhor semeou em nós sementes desse divino. Isto é uma expressão no léxico humano que já lá irei. A última razão é esta do anúncio da sua morte, que diz: quando me levares, atrairei todos a mim. Portanto, cá está. O Senhor é que se aproxima de nós. Ele atrai-nos. Ele atrai-nos. Então, o nosso compromisso social tem que ser um compromisso social com Deus. O compromisso que é, não vou dizer mais que isto, deixo só esta ideia que na parábola do bom samaritano, Jesus diz a quem o interpela, depois de ter perguntado, afinal, no meio disto tudo, quem é o mais próximo? Quem o interrogou diz: foi aquele que se aproximou, o samaritano. E Jesus diz-lhe: vai e faz o mesmo. O nosso compromisso com Deus é este: vai e faz o mesmo. Faz o mesmo que acreditas e faz o mesmo que celebras. Depois, o social. Esta dimensão do social não é apenas um aglomerado de cidadãos. Reforça a ideia. É o ir ao encontro dos irmãos. E no mandato que deu aos seus discípulos, a nós, que está em Lucas 10, 37, ide por todo o mundo. Ide agora por todo o mundo. E anunciai a boa nova. Quer dizer, levai palavras de esperança. Levai a palavra do Evangelho. E o Evangelho, esta boa nova, é isto. Vai dizer a todos os homens que Deus existe, é Pai, é Pai, e nós somos irmãos. E o que nos pede em troca do grande amor que tem por nós é que nos amemos uns aos outros. Com Deus, quer dizer, vamos no compromisso social. E qual é a força motriz deste compromisso? Só há uma. É com Deus.
e Deus tem um nome. João, na sua carta, na sua primeira carta, diz lá: Deus é amor. Portanto, ir com Deus é ir no compromisso social com o amor e fazer por amor e com amor. Quais são os compromissos possíveis que nós temos neste ir com Deus, ir com amor? Vai e faz. Vai e faz. Primeiro, termos consciência que o nosso compromisso social é salvador. O nosso compromisso social justifica-se porque somos chamados a salvar, a libertar. Nós somos também, com Deus, corresponsáveis da salvação dos nossos irmãos. E esta salvação está muitas vezes na recuperação de condições dignas da humanidade de cada um. Depois, com Deus, vamos nesta luta, desculpe esta expressão, mas às vezes é esta luta persistente pelo bem comum. Fala-se muito de cidadania, mas a doutrina social da Igreja, o pensamento social cristão, tem esta designação que é muito mais valiosa do que a expressão de cidadania. É o bem comum, que é bem diferente do bem coletivo. O bem comum está subjacente a esta ideia da casa comum. E lutarmos pelo bem-estar de cada pessoa e de cada família. Depois, a terceira área de compromisso possível é aquela que desde Medellín, da Conferência dos Bispos Latino-Americanos, e depois veio a ser adotada pelo pensamento social da Igreja e no magistério dos vários papas a seguir a essa proclamação, que é a tal opção preferencial pelos pobres. O nosso compromisso tem que ser no bem comum, para todos, sem exceção. Mas, na ordem das prioridades, como em qualquer família, os pais, sem perder nada do amor que têm por qualquer um dos filhos, o amor é o mesmo, mas os cuidados são diferentes para aquele filho mais frágil. Não quer dizer que o amor seja mais. A exigência do compromisso é que tem que ser maior. Porque aquele meu irmão precisa mais do que o outro que está perfeitamente incluído na família. Vejam a nota do preferencial. E nós, Igreja, temos que pensar muito a sério nisto. Porque isto tem sido muitas vezes apenas objeto de uma retórica do politicamente correto para podermos demonstrar a coerência das nossas opções, mas depois na prática isso não acontece. Pois já depois já estou quase a acabar, já lhe digo. Dizia um bispo numa reunião que tivemos em Roma, quando estávamos a discutir estas questões da opção preferencial pelos pobres, como é que se devia fazer, porque o Papa Francisco fez o Jubileu dos Pobres, eu tive a graça de lá estar, depois criou o Dia Mundial dos Pobres, e a preocupação do Santo Padre é que os pobres tenham lugar nas nossas comunidades, que tenham voz. É outra coisa que nós dizemos muitas vezes, é preciso dar voz aos pobres, mas depois não lhes damos espaço para eles terem voz. Porque muitas vezes para eles terem voz nós temos que nos calar, para os ouvir. Bom, e dizia esse bispo para um grupo de pessoas que estávamos onde estavam: vocês sabem que esta questão da opção preferencial dos pobres é uma realidade. Existe, de facto. Mas ela está a ser concretizada ao inverso. A Igreja declarou que faz a opção preferencial pelos pobres. Mas até agora o que temos constatado é que os pobres é que têm feito uma opção preferencial pela Igreja.
E nos tempos de crise, como estes que vivemos, onde é que os pobres foram bater? A que porta é que foram bater? Porque percebem que no fim há uma raiz que ainda está viçosa, apesar de muitas vezes não ser devidamente regada. Depois, o outro compromisso possível é este. Não é uma utopia. E mesmo se fosse uma utopia, se fosse uma feliz utopia, eu sou da terra do pelo sonho é que vamos, desse grande poeta Sebastião da Gama. Pelo sonho é que vamos, quedos e mudos, chegamos, não chegamos, mas vamos, dizia Sebastião da Gama. A utopia não é mal nenhum, a demagogia já é. Mas esta feliz utopia que nós temos que assumir e defender. A pobreza não é uma fatalidade. É possível erradicar a pobreza absoluta do mundo. Não é possível, porque isto é uma traição à obra criadora de Deus, que 80% da riqueza esteja nas mãos de 1% dos habitantes da Terra. A criação não foi feita para isto. Foi feita para que todos sentassem à mesa. E não venham dizer que os bens são escassos. Sim, se continuarmos pelo caminho que estamos a ir, para que haja 1% muito rico e esbanjando os bens da terra, isso pode vir a acontecer. Mas os bens a criação foi pensada para que houvesse sempre bens à disposição de todos. O problema é que nós esbanjamos para proveito de 1%. É o relatório a propósito da Código de Davos, da última Davos, foi o relatório que apareceu. Isto é escandaloso. Nós, cristãos, não podemos permitir isto. E não venham, por favor, com esse argumento, muitas vezes nós, cristãos, utilizamos e que tanto mal tem feito à erradicação da pobreza, que é justificarmos a existência da pobreza por uma afirmação que Jesus fez num contexto muito mais vasto, que é aquela: pobres sempre havereis de ter convosco. Por favor, não utilizem essa expressão para justificar a existência dos pobres. Mais vale dizer: não estou interessado em resolver esse problema, isso não é comigo, mas não utilizem. Porque essa afirmação foi feita num contexto, não vos queria gastar muito tempo, mas faço muita questão de sempre que tenho a oportunidade de trazer isto à reflexão, porque já ouvi muitos cristãos dizerem isto. Foi uma mulher a quem o Senhor salvou. A Madalena, o Senhor salvou aquela mulher de uma vida perdida nesses caminhos tortuosos em que qualquer um de nós pode cair. E o Senhor levou-lhe a salvação porque se aproximou dela. E ela quis agradecer. E soube que ele ia comer à casa daquele fariseu, de um homem rico. E foi lá ter com ele para lhe agradecer. E como é que havia de agradecer? Agradeceu da forma como achou na sua percepção que devia ser a melhor. Usou perfumes e derramou-lhe nos pés e depois limpou-lhe. E lá veio o fariseu, como os fariseus muitos de hoje, dizer: então como é que é? Então tu que achas bem isso? Então que te falas tanto de certas coisas que nós, ricos, que gastamos mal, e agora permites isto? De uma hipocrisia pura. Porque ele não estava nada preocupado com o dinheiro que a senhora tinha gasto nos perfumes. Ele queria, era pôr em causa Jesus. E Jesus disse-lhe, pois: olha, ela fez isto, mas tu nem sequer fizeste uma coisa básica, que é do ritual judaico. Nem sequer me deste uma bacia para eu fazer a oblação. Não fizeste isso. Nem se fizeste, vê lá. Mas olha, não te preocupes tanto com isso, porque saíres à rua, e estamos a falar de uma sociedade, num contexto em que a maioria era pobre. Saís à rua, não, tens muitos pobres para ajudar. Tens muitos pobres se quiseres ajudar. Esses não tenhas problemas, vais tê-los. A mim é que não me tereis por muito mais. O cerne desta passagem bíblica está nesta expressão. E nós muitas vezes não utilizamos e utilizamos a outra. Foi ali que o Senhor anunciou que estava prestes a consumar-se aquilo que estava a ser tramado para ele. A mim é que não me tereis por muito mais tempo. Bom,
Portanto, acreditemos, façamos, porque é possível erradicar a pobreza existente no mundo. Para terminar, as atitudes para o compromisso social. A primeira atitude é esta, de respeitar e defender a dignidade das pessoas. A tal roi, o tal ser quase divino, tem, no léxico comum, tem esta expressão, dignidade humana. E vejam, não fica nada beliscada por muito baixo que deixa o ser humano, porque ela é intocável. Ela está na profundidade tão grande do nosso âmago que ninguém lá chega. No plano da fé, só Deus. E por isso é sagrada. A dignidade humana é inviolável, é sagrada. E eu tenho que olhar para o meu irmão, sempre nesse sentido, mesmo que ele seja o mais criminoso, o mais corrupto, que seja o mais mal cheiroso, é meu irmão, porque tem uma dignidade que, igual à minha. Depois de tornar-me próximo, fazer-me próximo. Esta questão do fazer-me próximo, o Papa Emérito, na Caritas in Veritate, outra grande encíclica, foi um dos patrimónios também muito ricos que o Papa Emérito nos deixou, ele tem aquela expressão, a globalização fez-nos vizinhos, mas não nos tornou irmãos. Não é pelas redes sociais, esta carta fala muito disso, e o Papa também chama a atenção para isto. Esta escravidão desta quarta revolução industrial, que se chama informática, robótica, que nos está a aprisionar. Estamos todos ligados nas redes sociais, todos, aos amigos do Facebook, muitos, mas depois não estão lá quando nós estamos doentes, não estão lá quando nós estamos... Fazem bisbilhotice da nossa vida e nós passamos a noite toda na bisbilhotice. Eu não tenho conta do Facebook, não tenho, mas de vez em quando vou, até para perceber a questão da relação dos meus filhos com o namorado, essas coisas que os pais têm de preocupação. E o meu filho, assim que vê, diz logo, já estás na bisbilhotice, pai. Bom, depois, outra atitude que nós, crentes, temos de ver, como diz o Papa Bento na Deus Caritas Est, ver com os olhos do coração. O ver com os olhos do coração não é uma visão mística. Não, é uma visão real. É eu ver aquele problema em concreto. O samaritano, a diferença dele do levita e do sacerdote é que ele viu, não virou a cara. Ele viu aquele homem, mas viu com o olhar. Os outros também viram. Simplesmente seguiram o caminho. Ele viu com os olhos do coração. Porquê? Porque compadeceu-se e aproximou-se. O ver com os olhos do coração é ver as realidades, mas ver com compaixão. Depois, partilhar o tempo e os bens. A partilha fraterna. Não façamos um perigo que esta civilização está a gerar, e peço que, se isto criar confusão, questionem-me. Eu vivo preocupado com este tipo de algo que se está a gerar aqui, não é só em Portugal, que é esse dinamismo agora que existe de se ir aos restaurantes, às grandes superfícies, buscar ao fim do dia o que resta da mesa dos ricos. Dir-me-ão, então é melhor ir para o lixo? Não. É melhor aproveitar, mas o melhor de tudo era que não houvesse excessos. Porque depois comprometemos o problema da ecologia. Porque se diz que é a luta contra o desperdício. Não é a luta contra o desperdício. É o aproveitamento das sobras. Porque a luta contra o desperdício é não gastar mais que aquilo que devemos. Agora, eu não gostava de ver esta partilha de bens confinada aos fins de noite, andar-se pelos supermercados à procura daquilo que sobra, e às vezes não sobra nada, e os pobres têm sempre necessidades. Façamos esta partilha que o Papa Francisco há 2 anos
na mensagem com a esmola, disse: a esmola que dói. Quer dizer, dá daquilo que às vezes até pode fazer falta. E depois a partilha do tempo. Finalmente, que tudo isto crie aquilo que é a grande potencialidade do querigma, do primeiro anúncio. Nada disto, nada do compromisso social se tem que fazer por proselitismo. Ainda agora, no dia 12 de março, aí numa instância católica, ouvia alguém dizer que este Papa tem provocado a admiração do mundo, o mundo gosta muito dele, mas ele não tem acrescentado grande número de católicos. Eu não sei se também essa é a preocupação do Papa. A preocupação do Papa é deixar o mundo mais humano, mais fraterno. Nem foi isso que Nosso Senhor nos pediu. E se ele deixar o mundo mais receptivo à mensagem da Igreja, porque mais descomplexificado de tantos problemas de contra-testemunho, que Deus seja louvado pela ação do Papa. Porque não vamos para o compromisso social para fazermos católicos. Vamos porque somos irmãos. E por isso até vamos ao encontro daquele que pensa diferente de mim, que é de outra religião, que é de outro clube. Isto leva-me àquilo que o Papa Beato Paulo VI dizia também no Evangelho do Céu: por favor, façam com que os outros se admirem do vosso compromisso. Que eles perguntem: por que é que fazes isto? Por que é que ages desta maneira? E aí sim, quando a pergunta surgir, eu terei que responder, porque sou teu irmão. E como aos outros disseram em Mateus 25, mas és meu irmão como? Que eu saiba, o meu pai não sei. Não, eu sou teu irmão porque temos um pai comum. É Deus. Quem é esse Deus? E ali pode começar todo um crescimento da aproximação de Deus a alguém que nunca teve a possibilidade de o encontrar, mas que o encontra porque se admira pelo testemunho que nós damos. Então, que esta Quaresma seja proveitosa e seja uma oportunidade a partir do Apocalipse. Vamos viver esta Quaresma sempre nesta perspectiva que João no Apocalipse deixa, pondo na boca de Deus: eu faço novas todas as coisas. Nós cristãos somos chamados, onde estamos a renovar, a fazer novo, a ter a tal fantasia do amor. Para quê? Para que aconteça então a conversão pessoal e coletiva de todos a favor do compromisso social. Um compromisso social mais coerente. Nós temos de nos converter a este testemunho, sem o qual pode ser anémica a nossa adesão a Jesus. Depois, que esta Quaresma nos ajude a ver nos milhões de pessoas, nossos irmãos e irmãs, que estão em necessidade o próprio Cristo. E, finalmente, que este compromisso cristão não seja... vejam que eu não falei dessa motivação, porque ela não é motivação. Eu não me comprometo socialmente para conquistar o céu. Não, eu não me comprometo para conquistar o céu. O céu é uma consequência do meu compromisso. E na medida em que eu me comprometer com os meus irmãos, na medida em que eu no meu compromisso for capaz de ser redentor do sofrimento dos meus irmãos, eu estou a gerar para mim próprio e para eles a ressurreição, desde já, agora e aqui, porque efetivamente o reino que nos foi anunciado e que tomou a sua plenitude na ressurreição que havemos de celebrar no dia 1 de Abril, é agora, espera por nós agora, e é nesta ressurreição contínua em que devemos viver que nós poderemos dar testemunho dessa Páscoa definitiva que nos espera. Obrigado.
Desculpe, a senhora queria dizer qualquer coisa? Não, é que ali não ouvem, lá atrás. Tentamos sempre ser solidários e tratar os outros de igual para igual e com irmãos e com fraternidade, com amor, com tudo aquilo que de facto é fundamental para sermos felizes e para agradarmos a Deus. E pensemos relativamente aos hipócritas, aos falsos, às pessoas de má fé, outra só uma coisa importante, pensar no contrário, mas temos com esses fazer. Pessoas que provavelmente já ajudaram, que nos traíram, que nos enganaram. Nós vamos continuar a ajudá-las e vamos continuar a perdoar. A nossa fé não é uma ideologia, é uma vida. A nossa fé parte da consciência que eu tenho de que estou a seguir alguém. Fiz uma opção. Por isso, há uma diferença muito grande entre ser católico e ser cristão. É que se eu me reduzo a minha vida à vivência de uma prática religiosa, eu posso seguir uma ideologia ou seguir ritos. Né? Ser cristão é seguir uma pessoa. Jesus Cristo. A questão que está a colocar não é fácil. Humanamente não é fácil. Dói efetivamente, quando sabemos que por maledicência, por suspeições infundadas, por invejas, o bom nome, o nosso bom nome ou o bom nome de alguém, fica manchado. Não, mas é isso que está em causa. Quando se trai alguém, põe-se em causa a dignidade de alguém. E, portanto, o que é que eu lhe posso dizer? Eu não lhe vou dizer que não ligue, esqueça. Não, eu não lhe vou dizer isso. Porque eu sei que também temos os nossos próprios condicionalismos humanos. O que eu lhe vou pedir é aquilo que essa força para sabermos perdoar e ajudar a mudar o procedimento de alguém que assim faz, tem que estar muito envolvido desta coisa que Deus tem infinitamente e que nós não conseguimos ter, que é a misericórdia. E então, eu estou a ler agora o livro do cardeal Turkson, que foi entrevistado sobre a corrupção. É um livro que saiu agora recentemente, editado pelas Paulinas, em que o cardeal Turkson, que é o presidente do Conselho do Dicastério para a Promoção Humana, em que ele aborda esse assunto. E ele, como o Papa diz, essas pessoas não podem sair ilesas. Têm que ser responsabilizadas. Mas a responsabilidade que temos que ter perante essas pessoas é, primeiro, não nos pormos na condição de perfeitos. Também temos as nossas limitações. E talvez outros também tenham razão a nosso respeito. Segundo, ir ao encontro. É isso que o Evangelho pede. Se tens alguma coisa contra o teu irmão, vai falar com ele. Vai, dialoga com ele. Pergunta-lhe, porque é que tu... Diz lá, que mal é que eu te fiz? Diz lá, como é que é? Se ele não te ouvir, vai à comunidade. A comunidade te ajuda.
E se ele mesmo assim não ouvir a comunidade o que tem que fazer é criar condições para a reabilitação daquele irmão. Ninguém pode ser condenado à maldição eterna. E, portanto, o que é que eu tenho que fazer? Aproximar-me, ajudar. Se não for capaz, tenho que pedir. Às vezes, não é no caso da relação de uma pessoa com outra. Às vezes até em termos, eu tinha isso aqui, não falei, em termos sociais, o meu compromisso social às vezes passa por denunciar aquilo que se chamam as estruturas de pecado, por exemplo. Tem que denunciar publicamente, isto não está bem. Mas não é só denunciar, é depois, como eu vos disse, é que há quem denuncie de sofá, no compromisso do sofá. O compromisso é com ele com o sofá. E depois não passa dali. Só denuncia, não faz mais nada. Eu denuncio e depois vou à procura da solução. E depois, nessas circunstâncias, que não é fácil. Olhem, não sei se vocês já notaram, quando estava na cruz, Nosso Senhor, perante a vociferia, as coisas horrorosas que aquela gente lhe dizia, então, ias a Maria até fazias milagres, estas coisas, até o do lado também estava na mesma coisa, mas alinhou enquanto que o outro. Vejam, Nosso Senhor, naquela hora da sua fragilidade humana, foi uma fragilidade humana, a morte também foi para Jesus. Ele disse, Pai, perdoa-lhes. Ele poderia ter dito, eu perdoo-vos. Mas naquele momento não estavam reunidas as condições humanas entre si para ele ter essas... Por isso pediu ao Pai, Pai, perdoa-lhes. É isso que muitas vezes temos que fazer. Perante situações, olha, Senhor, eu não sou capaz. Dá-me força para ser capaz. E eu sei que Tu és capaz daquilo que eu ainda não sou capaz, mas ajuda-me a ser capaz. Nunca se esqueça de uma coisa, porque isso também está até noutras religiões. Estou a pensar em Gandhi, estou a pensar em Nelson Mandela, que nunca utilizaram a mesma moeda de troca contra os seus inimigos. Portanto, tem que ser sempre nesta lógica. Depois também só alguma coisa, só há uma coisa que eu gostava até para todos, que é isto, que é primeiro realço esta ideia. É bom termos a humildade de percebermos que também temos as nossas fragilidades. Portanto, que não somos totalmente puros. E, portanto, sempre que olhamos para algumas adversidades, a gente tem que pensar sempre, e tu? E tu? Como é que estás? Como é que procedes? Há sempre aquele exemplo do dedo que se aponta, não é? Já ouviram falar disto, não é? O dedo que se aponta, assim. Eu ouço sempre contar isto, que é o dedo que se aponta e os 3 dedos que estão voltados para nós. Apontamos um, mas temos 3 para nós. E eu, na altura, dei comigo a pensar e expressei isto em Assembleia e penso que há uma sintonia. E às vezes há pessoas que fazem só assim, não é? Mas há uns, como eu, faço sempre assim. E este aponta para o céu, para o transcendente. É o tal que eu aponto para ali, 3 para aqui, ó Senhor, zela lá pelos 4. Zela lá pelos 4. Vai 70 vezes 7. 70 vezes 7 é o número infinito bíblico. E depois, vai, olha, o Senhor à mulher adúltera perdoou. E era um crime que perante a lei perdoou. Mas não lhe disse, olha, vai lá, não, coitadinho, eles são parvos, eles o que fizeram, não disse. Antes, questionou-os, vê lá, vocês são tão bons, o que for melhor todos, os mais velhos, porque tinham mais tempo de vida, tinham mais oportunidades para ser melhores,
Comece já por esse. E foi cada um, porque toda a gente começou a pensar, não, eu não tenho condições porque eu também tenho misérias. E Nosso Senhor depois não disse à mulher adulta, vai-te embora, coitadinha de ti. Não, vai. Ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas não voltes a pecar. Mas não voltes a pecar. Tá? Esta é a nossa dimensão. Esta é a nossa dimensão. O nosso amor é um amor reparador, antes que perdoa, mas que apela sempre a uma mudança de atitudes, a começar por nós. Assim. Sou católica, sou cristã e faço a minha prática. Pertenço à própria Senhora do Cristo e neste momento estou a aproximar-me do Senhor de uma resposta que eu não consigo encontrar a tempo. Em 2014 tive um colega que teve um acidente cultural e ficou tetraplégico. E o Senhor Pai, o grande Pai, perguntou-me o que é que eu ia fazer por ele. E durante um ano eu lutei por ele por uma mentira. Ao fim de 26 anos de casa de trabalho, na minha empresa, os meus patrões pediram para ir identificá-lo. E o pai condenou-me. Ao fim de 26 anos eu queria dizer a verdade no testemunho de um cristão que está vivo, está no Cáritas, está dependente de terceiros, está dependente de mim, porque fui nomeada doutora dele. Isto é ser cristão. E eu pergunto ao pai, porquê eu? É isto que eu juro? O ano a seguir, em 2016, alguém tinha que resolver muita coisa. Eu dei uma queda, fiz 5 operações e vi para o meu rumo. Mas continuei a lutar pela vida. É isto que é ser testemunho, é isto que é ser cristão, é isto que temos que ter um pai, um grande pai, que nos dá esta força. Eu acho que também pelo seu testemunho, pelos testemunhos que está hoje aqui, porque senti também essa pele de dar pelo outro. Peço a Deus, e nem eu vá à frente dele, nem eu vá à minha frente, mas a vida é isto. Deus dá-nos a vida, mas também não tem deixado de ti, de maneira nenhuma. Muito obrigado. Obrigado pelo testemunho sobre o que a nos ensinou, e coisas muito bonitas sobre a aproximação de Deus no campo social. Mas como é presidente da Cáritas, eu gostava de colocar em questão, para explicar, que é uma coisa que me preocupa. Eu acho que a Cáritas, como expressão da caridade dos cristãos, caridade da Igreja, é algo que eu considero muito importante e que tem havido um trabalho muito bonito. Quem está dentro disto, o que se passa na Cáritas a nível nacional, internacional e também diocesano. De facto, a Cáritas está sempre presente nos momentos mais difíceis das crises, mais difíceis da vida de uma nação, de uma diocese, está sempre presente. Mas, ultimamente, os meios de comunicação social têm algumas questões que às vezes para as pessoas pode ser, gera desconfiança. É sobretudo quando aparecem casos em que se começa a ver nas comunicações sociais, na comunicação social, que há meios que não estão a ser utilizados para o fim, que foram propostos, e isso começa a levantar, quando começa a levantar desconfiança, há muitas pessoas que até gostam de dar para a Cáritas, que a Cáritas é uma instituição, uma instituição onde as pessoas têm muita confiança. E eu tenho ficado preocupado quando ouço notícias dessas na televisão, porque sei que gera sempre a desconfiança daquelas pessoas com tanta confiança, dão dinheiro à Cáritas, porque sabem que é uma instituição em quem confia, mesmo pessoas que não são dentro da Igreja. E depois há outras coisas em Lisboa e tal, mas gostava que dissesse alguma coisa sobre isso. E que as pessoas exercem com a confiança, também com a Cáritas, também os dinheiros que chegam, porque eu sei que sim,
essa palavra existe. Obrigado pela questão. Claro que a resposta, para ser completa, tem que ser longa. Eu não posso fazer, por respeito ao vosso tempo. Mas, primeiro ponto, é preciso termos algum cuidado com aquela justificação que muitas vezes damos para não realizarmos uma obrigação que temos, sobretudo nesse campo quando se utilizamos ou quando são colocadas à nossa responsabilidade bens para o serviço dos outros. E geralmente usa-se mais uma vez a frase do Evangelho: não saiba à esquerda o que faz à direita. Isto tem levado muitas vezes a que não haja, por vezes, a divulgação bastante para que as pessoas saibam para que fins foram os dinheiros que deram. Esta questão de não saiba à esquerda o que faz à direita, mais que uma questão de esconder a atitude, é o modo da atitude. Eu julgo que muitas vezes a esquerda sabe o que faz a direita, quando aquele que acolhe o irmão em situação de fragilidade se põe num patamar de sobranceria e de poder e de moralismos. Isso é que é evidenciar essa prática do amor, que tem que ser feita na simplicidade, na descrição, num tu a tu. Porque também isto seria uma contradição do próprio Jesus. Jesus, em determinada altura, também diz: pondo as vossas boas obras em cima dos telhados, para que os homens as vejam, e as vendo deem glória a Deus, não a vós, a Deus. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que sempre, mas hoje, cada vez mais, pelas razões que aponta, porque hoje temos uma globalização de informação, hoje vivemos dominados pela informação. E, como eu disse, há opções de vida que se faz que são totalmente comandadas pela comunicação, que têm objetivos a atingir. Notícias que se fazem é para atingir objetivos. Muitas vezes nós estamos a eleger aquela pessoa por nossa vontade, mas esquecemos que alguém nos induziu, sem nós nos apercebermos, critérios de análise que nos fizeram optar por determinadas coisas. Nós hoje estamos dominados por uma comunicação. Por isso nós temos que nos acautelar. E hoje é importante, hoje e sempre, mas hoje, pelas razões que aponto, é uma coisa que é transparência. Transparência. Mesmo assim, nós não estamos livres das suspeições. Sr. Padre, já me aconteceu enviar fotografias, cartas, por exemplo, dos lugares mais do interior. Por exemplo, estou a pensar num caso concreto de Angola, uma congregação missionária no tempo da guerrilha, que só os catequistas conseguiam levar às comunidades o arroz e as coisas que nós... E depois lá escreviam uma carta, tiravam uma fotografia. Mesmo assim havia quem duvidasse. Porque há sempre a dúvida daqueles que sabem que a consciência os impele a fazer, mas ainda não chegaram ao ponto da disponibilidade de fazer. Mas têm que arranjar motivações, autojustificações. E é esta: eu até dava, se soubesse que as coisas chegavam ao destino. Fico sempre com a dúvida se essa pessoa alguma vez daria alguma coisa a alguém, porque nunca consegue ter a certeza, só se for lá ela levar. Não. Depois temos a outra justificação, que é aquela que anunciei há pouco: eu não dou porque já pago os meus impostos. Eu cada vez também estou mais convencido, até por experiência própria, às vezes quando estou na comunicação social,
quem está do lado de lá do ecrã só ouve aquilo que quer ouvir. Eu isso noto, já fui muitas vezes àquele programa da opinião pública e é notório muitas vezes. Aqui, por muitas explicações que se têm, a pessoa não quer ouvir, porque quer continuar a justificar aquilo que ela própria não é capaz de fazer. Eu sei o que estava a referir. Não domino a situação, porque, como sabem, nós temos esta estrutura, a Cáritas depende, é fundacional, não é? Depende da hierarquia da Igreja. Portanto, a responsabilidade da Cáritas a nível mundial é do Papa. E depois vem por aí, e é dos bispos a nível nacional, e depois em cada diocese é o seu próprio bispo. E, portanto, eu não sou presidente nacional da Cáritas. Eu sou presidente da Cáritas portuguesa. O presidente da Cruz Vermelha é presidente nacional da Cruz Vermelha, porque tem ascendência nas delegações. Não, cada Cáritas diocesana é autónoma e, portanto, presta contas ao seu bispo. Portanto, aquele caso que estava a referir eu não domino totalmente. Portanto, não, aquilo que sei foi aquilo que vi na comunicação social e depois há umas justificações que a Cáritas nos deu em conselho. Mas se querem um exemplo, é o exemplo que sucedeu em agosto aqui na vossa diocese. Que eu acho que deviam ser pedidas responsabilidades a quem gerou todo este ambiente de desconfiança que nunca ninguém conseguiu pôr nome às coisas. Toda a gente falou de suspeições. O dinheiro não estava a chegar às pessoas. As instituições estavam a ficar com as coisas. Mas nunca ninguém disse quem eram as instituições. Quem eram as pessoas que não estavam a ficar. E embalámos todos numa coisa que interessou à comunicação social, que foi durante longo tempo, não teve necessidade de fazer programas a pagar para preencher a grelha. Porque eram incêndios de manhã à noite. Não. E estou a falar aqui pela vossa diocese, doía muito ouvir pessoas com responsabilidade vir a público dizer isso e saber-se que andava 100 pessoas desta diocese a percorrer esses lugares a estar com as pessoas vítimas dos incêndios. E foi preciso segurar essas pessoas para elas não desanimarem. Quem é que levou comida a essas pessoas durante esse tempo? Pois, o que as pessoas queriam era construir casas. Mas as casas não se constroem como se fosse um jogo de Lego. Porque quando se partiu para a construção das casas, porque primeiro teve que se fazer limpeza de terrenos, chegou-se à conclusão que até havia que legalizar terrenos. E neste país, e isso é que devia ser uma batalha que todos devíamos travar, e não travamos, existe aqui um Deus que nós aceitamos pacificamente, que se chama burocracia. E às vezes, para só obter uma autorização, o tempo que leva. E passaram, eu sempre disse, eu procurei não intervir muito, porque era em abstrato que se faziam acusações. Se eu viesse a terreiro defender-me, dizia que me estava a picar, não é? E como eu não tinha razões para me picar, não me pronunciava. Mas eu sempre dizia, nos circuitos mais, no dia 1 de outubro isto acaba. Acabou. As pessoas que mais barulho fizeram calaram-se. Em outubro voltou a haver incêndios. Sei que a diferença era substancial, porque aqui morreu muita gente. Mas em outubro morreu menos gente, mas também os danos foram maiores. Mas já não houve essa especulação. E nós temos que ter o tal sentido acrítico. Nós estamos em condições, por exemplo, a Cáritas desta diocese, todas as semanas, num dia fixo, colocava tudo o que foi realizado durante a semana. Agora, não interessava ir lá ver, porque o que interessava era alimentar aquela situação. Porque isso é que estava a fazer audiências. E depois, eu fui a um programa da tarde, da SIC,
E fui lá porque também teve que se justificar, porque a SIC Esperança também estava envolvida. E por isso a SIC Esperança também teve que se defender e aproveitou o canal, penso que é assim. Fui eu, foi o senhor presidente do Instituto de Segurança Social e a doutora Mercedes Balsemão. E aconteceu esta coisa interessante. Em determinada altura, põem em direto, nós ouvirmos a voz, um nosso concidadão imigrante, na Flórida, lá para os Estados Unidos. E então, o que é que se queria demonstrar? Aquele senhor fez uma ação de solidariedade lá na zona onde vivia nos Estados Unidos, arranjou bastante dinheiro, veio de avião e depois foi porta a porta, por indicações que os bombeiros lhe deram, levar dinheiro diretamente às pessoas. A conclusão foi esta. Esta pessoa, sabemos que este dinheiro chegou ao destinatário. A pessoa foi lá entregar. Não. E as pessoas estão lá no estúdio da televisão, tudo a abanar com a cabeça. Assim é que é, assim é que é. Eu depois perguntei ao senhor, eu disse, espera, mas nós também entregamos diretamente às pessoas. Começou o público a dizer que eu não tinha razão. E eu depois disse, bom, houve um grupo de imigrantes americanos, na América, que fizeram uma ação de solidariedade. Entregaram ao senhor que está aqui em direto connosco uma quantia. Ele veio de avião para entregar. O senhor, eu só vou dizer aquilo que poderia acontecer. Não estou a fazer afirmação nenhuma. Quem é que me garante a mim que durante o avião o senhor do envelope não tirou uma quantia X? Quem é que me pode garantir a mim? Se eu quiser entrar na maldicência, na suspeição, eu posso dizer. Quem deu tem a garantia que o dinheiro todo chegou mesmo às pessoas. E sabe o que é que isto deu? Deu numa única coisa que é verdade, é que há gente que recebeu duplos apoios. Porque quando chegou lá a Segurança Social nas carrinhas, a levar os tais 5.000 euros que davam à cabeça, já essas pessoas tinham recebido dinheiros de cidadãos que foram lá diretamente a entregar. Claro que essas pessoas não foram dizer à Segurança Social, não quer 5.000, só quer 2.500, porque já recebido, que foram dizer. Não, o problema é que nesta sociedade individualista nós justificamos tudo para encontrarmos razões. Agora, é óbvio que às vezes há problemas que têm que ser resolvidos nos sítios próprios. E sabemos, tem havido aí situações, não é? Tem. Não estou a dizer que é tudo bom. Agora, não levemos, desculpem a afirmação plebeia, não levemos a floresta pela árvore. Não é? Porque depois, se a gente passa a entrar num clima de desconfiança de uns dos outros, não sei como é que vai ser. As casas vão ser entregues. Eu já disse ao Presidente da Cáritas de Coimbra e tenho dito aos outros que foram afetados. Agora tem sido aquilo que a gente vê, a solidariedade. Vocês não podem imaginar. Foi de uma dureza muito grande. Os telefonemas eram constantes, porque é preciso mobílias. Então alguém se lembrou que tinha ainda por esvaziar a casa do pai, tinha que entregar a casa ao senhorio, e telefona à Cáritas e diz, tenho isto para dar, aquilo e aquilo outro, mas tem que ser amanhã. E nós telefonamos à Câmara para arranjar transporte e nós depois temos que... Porquê? Porque esta dádiva, não quero entrar também no campo da suspeição, mas quer ser realista. Esta dádiva foi uma dádiva. Mas, se não tivesse sido assim, a pessoa que deu tinha que pagar uma transportadora, tinha que pagar aos homens, e assim teve um serviço totalmente gratuito. Com a agravante de um caso concreto, não se aproveitou nada para trazer para aqui. Porque há outra questão.
Há outra questão. Tivemos, por exemplo, em Lisboa, tivemos um apartamento cheio de roupa, mais de metade da roupa foi para a reciclagem. Porque até fraldas de idosos iam no meio da roupa. E se não fossem as irmãs, uma congregações religiosas, a apoiar-nos na escolha das roupas, ainda andaram lá uma semana. Porquê? Porque também há uma lógica que quem precisa não tem que reclamar. Não é? A cavaldade não se olha ao dente. E depois, para os pobres, qualquer coisa serve. Esta questão de dar mobiliários. Eu tenho uma senhora telefonou para cá dizer que tinha uma cama da Vitória, do estilo Vitória, que nem sei o que é, mas percebi que era uma coisa muito antiga. E queria dar. Mas, por amor de Deus, quem herdeu a casa e tem uma casa totalmente construída, vai ter uma cômoda de um estilo, vai ter a cama do outro. É tal dignidade. Não pode ser. Só porque a pessoa entrou numa situação de carência, agora tem que estar sujeita a tudo. A pessoa, eu disse às Cáritas, por favor, e aqui em Coimbra fez o projeto, antes de ser aprovado, as pessoas viram o projeto e disseram no projeto, eu gostava mais que a cozinha fosse para este lado, olha, eu estou habituado a que a janela fique daqui. E muitas vezes a Cáritas mudou o projeto, porque a pessoa interveio no projeto. Porque não tem que, em determinada altura, apercebi-me que o Estado estava a encaminhar para fazer o modelo tipo de alojamento de casa. E eu disse à Sra. Secretária de Estado, por favor, isto não é habitação social. Nós não temos construtores, não temos arquitetos. Se não têm, vamos falar com a ordem dos arquitetos, mas casas tipo para todos, não. E há outra coisa. E eu deixo esta preocupação a todos. As pessoas vão ter as suas casas. Algumas já as têm. A professora Ana Brunhosa disse há dias na televisão que até ao fim de 2019 tudo está construído. Porquê? Até outra coisa. Criou-se o Revita. Nós dissemos logo, não pomos o dinheiro no Revita. Mas as casas que foram construídas foram sob a orientação do Governo. Do Revita, mas não pusemos lá o dinheiro. Porquê? Porque as pessoas que nos confiaram o dinheiro não confiaram ao Revita, confiaram-nos a nós. Eu tinha que pedir autorização a quem nos deu o dinheiro para pôr no Revita. Como não podia pedir, não pus lá dinheiro. Bom, o que é que aconteceu com o Revita? A professora Abrunhosa diz, enquanto que a Cáritas de Coimbra, perante um projeto, pede 3 orçamentos e depois avalia o orçamento e adjudica àquele que tiver melhor preço e qualidade, no Revita tem que se fazer concurso público. 30 dias para abrir concurso, não sei quantos dias para não sei quê, que é o que está a acontecer agora nos incêndios de outubro. Por isso ela diz só no final de 2019, porque o Estado diz vamos construir as casas todas, por isso nós demos comida para animais, compramos animais, mas não nos metemos em casas porque o Estado diz que vai comprar tudo, vai arranjar tudo, mas simplesmente para arranjar tem que fazer concursos públicos, tem que ir a Tribunal de Contas e não tem quando. Estas muitas vezes são as coisas que nós não percebemos, mas eu deixo-vos esta preocupação que é, por acaso, Dom João Miranda, neste contexto todo, escreveu uma carta em que chamava a atenção para isto. E eu vou partilhar convosco. Entregamos as chaves. Entregou-se as chaves, está concluído o processo. Mas o pior é o que vem a seguir às chaves. Eu já disse a autoridades do Governo que era muito interessante que se fizesse um estudo nestas localidades que foram fustigadas pelos incêndios para perceber, no ano 2017, qual foi o nível escolar daquela população. Quais são as doenças tipo daquela população. E daqui a 5 anos vamos fazer uma avaliação de estudo. Tenho muito receio que haja problemas de insucesso, que aumente certo tipo de patologias, nomeadamente do foro psíquico, e outros problemas de vícios, se não houver um acompanhamento da proximidade. Porque a pessoa, quando tiver a chave, não vai lá ter dentro as fotografias que perdeu dos pais,
dos filhos, do batizado, do casamento. E há de chegar um dia que acordou mais triste e se lembra disso tudo e não tem lá ninguém para conversar. E aqui as nossas paróquias têm que criar dinamismos para estarem presentes. E têm que ir às mercearias, nessas ainda há mercearias, ainda há tascas, tabernas e à farmácia, e que cria uma rede de sinalização em que se perceba que a senhora Joaquina anda mais abatida, anda mais triste, vem cá comprar as coisas e quase não fala. E que se vai identificar alguém que vá lá bater à porta da dona Joaquina sem se intrometer muito e dizer, dona Joaquina, então como está? Porque depois pode acontecer o pior. Não é só entregar chaves, é que aquelas pessoas ficaram com marcas de sofrimento na vida que só a relação humana é que vai resolver, não são tijolos. Agora, temos que ser transparentes e por isso quem dá tem que saber para onde foi. Depois também é preciso outra coisa, é preciso que nos deixem divulgar. Nos deixem divulgar. Porque, olhem, o Dom José Traquina foi inesperado, não estávamos à espera, no dia Cáritas, fez uma homilia a dizer tudo o que a Cáritas Coimbra fez, foi a possibilidade que tivemos de dizer na televisão o que é que tínhamos feito, porque nenhuma televisão veio nunca procurar nada. E duas uma, ou a gente gasta dinheiro em anúncios de jornais meia página de jornal custa muito dinheiro, e esse dinheiro é dos pobres. Eu entendo que não devo gastar dinheiro com essas coisas. Ou publicam gratuitamente ou não. Se não publicam, não é conhecido, as pessoas não sabem. E muitas vezes há quem saiba, mas não quer saber, porque quer continuar a insistir na maledicência. E quanto a isso, não nos ponhamos a jeito, isso não. Boa noite a todos, obrigado, doutora Eugénia. Enfim, vamos cheios de ideias, propostas, podemos ajudar a todos. Obrigado. É preciso dizer uma palavra que terminamos aqui as conferências aqui no salão, mas que a última conferência, como sabeis, a aproximada do Senhor será através do sacramento do perdão, será uma celebração, uma bela celebração da fé, na próxima quinta-feira, às 9 horas, e convido-vos a todos e a outros que irão, onde estarão cerca de 30 sacerdotes a conversar na Sé, para quem quiser fazer, claro, mas será uma celebração de oração e de celebração, até assim que termina, e penso eu que termina em beleza, na Sé Nova. Então, até quinta-feira, na Sé Nova. Quem quiser levar, pode levar, está lá. Quem quiser levar este documento que o José nos deixa, está lá ao fundo. Obrigado. Sim.